Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir. A gente volta hoje para continuar aquilo que na aula passada nós tínhamos falado, que era o processo do fim do governo militar. Aí a gente viu sobre o milagre econômico na aula passada, vimos como esse processo se deu. E agora a gente fala sobre o processo de redemocratização da nova república. Então a gente tem ali os militares, como nós falamos, sendo sufocados pelas mobilizações populares, né? Vocês terem ideia, houve um ato pacífico que ficou conhecido como a passeata dos 100 mil, onde as pessoas vieram às ruas, é, colocando-se, né, nesse sentido de querer que o Brasil voltasse a um processo de democracia, para que as pessoas pudessem ter direito a isso. E a gente falou já anteriormente, em 82, quando houve o movimento Direta Já, e terminou não conseguindo, né, a lei de um deputado chamado Dante Oliveira, termina não passando, e isso gera um balde de água fria no movimento que queriam, era uma mobilização para fazer com que o povo voltasse a votar. E aí, 84 então marca o início da campanha pelas diretas para presidente, né, direta já, lançada pelo deputado Dante Oliveira, e como eu falei, terminou não passando isso aí. E aí surge a nova república, né? Dentro da ditadura existia uma luta entre o antigo PDS, que era o Partido Democrático Social, que tinha a sustentação dos militares, que lá a gente tinha falado anteriormente que logo no início do governo militar esse partido é chamado de Arena, que é a Aliança Revolucionária Nacional, e aí então há uma disputa interna, né, para ver quem alçaria a partir do colégio eleitoral, que não seria, no caso de 84, não seria uma eleição direta, seria uma escolha do colégio eleitoral, dos deputados escolheriam, e aí dois partidos figuravam, que era o MDB, e nesse caso aí a Arena, que virou o PDS, e nessa disputa eles terminam escolhendo o Tancredo Neves. E nós vimos na aula passada também. Tancredo Neves, então, seria o presidente durante esse período de transição até as pessoas terem o direito do voto de novo. Só que aí o que acontece? Tancredo morre, né, tem uma infecção, e antes de tomar posse ele morre, e quem assume o lugar dele é um político do Maranhão, José Sarney. E aí Sarney passa por um processo de 5 anos de mandato, e ele que vai fazer essa transição para o período de democracia. E aí a gente está falando de 85, em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte cria a Constituição Cidadã, que é a nova Constituição Brasileira. Olha só a data dela, 5 de maio de 1988. Lembrem o ano aí, 1988 é um ano importante. Então, há um processo, essa nova Constituição Federal, que vai ficar conhecida como Constituição Cidadã. Também marquem esse nome, grifem esse nome aí, Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela está impregnada de cidadania. Imagine só o povo ter passado por um processo todo de ruptura dos direitos individuais, e agora ter um direito de novo à participação popular. Então é óbvio que essa Constituição vai vir recheada de artigos que venham corroborar essa questão do direito pleno do povo brasileiro. E aí o principal nome que conduziu, né, essa Assembleia Constituinte foi Ulisses Guimarães. Tá certo? Ulisses Guimarães, ele já era um político já antigo, já uma pessoa de idade, e ele que vai conduzir esse processo para as mudanças que viriam a partir daí. Então, em 89, seria realizada pela primeira vez eleição para presidente a partir do voto popular, tá certo? Então, essa outra data que é importante, olha só, 88.
é o período da quando você vai ter aí a Constituição Cidadã. Em 89, existe uma organização para que o povo brasileiro voltasse novamente a votar, certo? E aí, nesse período, surge um político chamado Fernando Collor de Mello. Ele era, ele é daqui de Alagoas, né, estado perto da gente aqui, e ele surge como sendo o salvador da pátria. Ele aparece como homem. Olha que coisa curiosa. Ele aparece como sendo um homem de família que vem defender as cores do Brasil. Ele tinha um lema dizendo que a nossa bandeira jamais será vermelha. Por quê? Porque do outro lado existia um metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva que surge e ele começa a ter ele figura nas pesquisas de intenção de voto como aquele que ganharia a eleição. E Lula representava então o povão, o trabalhador metalúrgico. E Collor surge nessa perspectiva aí como aquele que viria para resgatar o povo, o grande salvador da pátria, o Messias, que iria tirar o Brasil das mãos dos militares e devolver ao Brasil a sua autonomia e tudo mais. O que é que acontece, para a gente encurtar a história, é que Collor termina sendo eleito com apoio da mídia de forma massiva. A grande mídia apoia ele. Todos os dias tinha matéria de Collor andando de jet ski, Collor andando fazendo windsurf, Collor fazendo Cooper, andando de Cooper, enfim, era o herói do Brasil, o cara bonitão. Se vocês pesquisarem aí, forem ver imagens de Collor, você vai ver o cara bonitão, apessoado. Inclusive agora, recentemente, ele está envolvido em um processo de corrupção. Ele hoje é senador da República e aí nesse período ele é candidato a presidente. Então, Collor surge como grande salvador da pátria do Brasil. E é curioso que, historicamente, no DNA do processo político do Brasil, há sempre, por parte do povo brasileiro, esse desejo de um salvador da pátria, né? Aquele que vem nos livrar, o Messias e tudo mais. E aí o que acontece? Collor assume a presidência e no seu primeiro ato, assim que assume, ele confisca a caderneta de poupança de todo mundo. O que isso quer dizer na prática? Se o seu pai tinha 10 mil reais na caderneta de poupança, se tinha 100 mil, se vendeu uma casa e aquele dinheiro estava lá para comprar um outro imóvel, esse dinheiro ficou congelado. Seus pais não podiam mexer, as pessoas não podiam mexer nesse dinheiro. O dinheiro ficou lá dentro dos bancos sem você poder mexer. E isso deu assim, uma inquietação no povo brasileiro, porque imagine só, você vendeu uma casa, colocou o dinheiro no banco para comprar outra casa lá. Aí o dinheiro ficou congelado. Agora, você perdeu a casa que você vendeu e agora você não pode comprar outra, porque esse dinheiro está congelado. Isso, gente, pra vocês terem ideia, a gente teve infarto, gente morreu no Brasil por causa disso. E, e Collor, então, assim que assume, é envolvido em uma série de processos de corrupção, principalmente em relação à família dele, né? A família envolvida, aí o tesoureiro dele de campanha, que é um cara chamado PC Farias, vai ser preso. E aí entra o irmão dele, que faz a denúncia em relação a ele, o que ele estava fazendo, enfim. Collor sofre impeachment, ou seja, o primeiro presidente no país que o povo volta de novo a escolher, ele perde o mandato e sofre impeachment. E aí, no lugar dele, segue o vice dele, que é Itamar Franco. E Itamar Franco, então, faz o processo de transição normal de governo, mais 2 anos de governo até o final. E a partir daí, o Brasil inaugura uma série de aspectos relacionados à sua participação no mercado internacional, fazendo com que haja um crescimento maior, o desenvolvimento maior dos investimentos no país, né? E pronto. Depois de Collor Itamar, Collor barra Itamar, surge então Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, um homem, uma cabeça pensante, e Fernando Henrique Cardoso então
é eleito, mais uma vez disputa com Lula. Lula perde a segunda vez a sua para presidente. Fernando Collor então assume e Collor torna, Fernando Henrique Cardoso assume e ele torna então presidente. Uma das medidas que mais, ponto positivo e ponto negativo do governo de FHC é que ele conseguiu fazer com que houvesse abertura, né, para o mercado internacional do Brasil e houve o processo de privatização, que teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom da privatização é que acelerou o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. O lado ruim é que a maioria das empresas no Brasil foram vendidas por um preço muito barato, muito... Você tinha, por exemplo, a parte de telefonia foi vendido por um preço muito abaixo do mercado. Ou seja, na realidade privilegiou quem comprou. E se você usa telefone hoje, você sabe. Nós temos acesso, graças a Deus, que não era como antes. Mas se você vai de um lugar para o outro, você não tem, você perde sinal. Essa questão da ligação, você está fazendo ligação, a ligação cai e tudo mais. Ou seja, nós pagamos nós pagamos a internet mais cara do mundo. Nós temos o sistema de telefonia mais caro do mundo. O povo brasileiro paga mais caro. Por quê? Porque no processo de privatização isso foi vendido de forma muito barata e há uma exploração nesse sentido, né? Em relação ao aspecto tecnológico. Então o governo Fernando Henrique vai ficar marcado pelas privatizações, por essas reformas nesse sentido, mas também marcado e posteriormente uma série de questões relacionadas à corrupção também. E aí Fernando Henrique se torna candidato de novo, vai um segundo mandato, disputa com Lula novamente e ele consegue vencer. E aí, sim, outra coisa também do governo Fernando Henrique é que ele implanta o real. A moeda que a gente tem hoje foi implantada nesse governo, onde ele fez uma indexação e fez com que, na época, a moeda que a gente teve vários nomes, Cruzado Novo, Cruzeiro Novo, Cruzado. E aí ele fez com que, na época, pra vocês terem ideia, $1 era equivalente a 2.750 cruzeiros. Então ele pegou, transformou 2.750 cruzeiros em um real. Então R$ 1 ficou igual ao dólar. Dólar e real era a mesma coisa logo no começo. Hoje a gente vê como é que tá, né? $1 equivalente a quase R$ 6. Você vê como a moeda da gente tem perdido poder nesse período, nesses últimos anos. E aí o que acontece? Fernando Henrique ganha de novo na reeleição e continua presidente. E aí, posteriormente, agora já a quarta tentativa de Lula para ser presidente do país. Lula, então, ele consegue vencer a disputa para presidente e ele é eleito depois de 3 tentativas. Na quarta ele consegue se tornar presidente do país. Mas eu vou dividir essa parte aqui, essa aula aqui, a gente fica até Fernando Henrique, para depois falar do governo Lula e Dilma e o período que a gente tem hoje, tá certo? Um abraço a todos, dei uma lida sobre isso, é muito interessante a gente poder perceber a história, ela presente, ela acontecendo. Então dei uma pesquisada sobre esses presidentes que foram Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e Fernando Henrique, 2 mandatos, né? O processo de impeachment de Collor, vale a pena vocês assistirem, tem vídeos e tudo mais. A juventude, pra vocês terem ideia, Collor disse, quem for pelo Brasil, vista verde e amarelo e sai nas ruas. E aí, nesse dia, gente, a galera saiu de preto, os estudantes ficaram conhecidos como os caras pintados, pintaram o rosto, foram para a rua e o Brasil todo tornou-se cheio dessa mobilização contra o Fernando Collor de Mello. Então a gente fica por aqui, um abraço a todos e a todas, fiquem com Deus. Tchauzinho, see you later.